precisando ouvir a tua voz, falando ao meu coração. Fala comigo quando estou só, ou no meio da multidão. Tô precisando ouvir a tua voz, falando ao meu coração. Fala comigo quando estou só, ou no meio da multidão. Preciso te ouvir pra tomar uma decisão. Não quero agir sem a tua direção. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor, fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos, se preciso for. Romanos capítulo 8, versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Estudo da maravilhosa graça. Hoje o tema: a vida segundo o Espírito. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo,
se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Podeis assentar, meus irmãos? Entrando neste assunto da vida segundo o Espírito, eu quero deixar 6 pontos aqui de introdução. Primeiro ponto, 1 Coríntios 6:19 diz: nosso corpo é morada do Espírito Santo. Nunca se esqueça disso. Segundo ponto, 1 Coríntios 6:20, fomos comprados por bom preço. Vivamos então para Deus, não viva para você. A palavra de Deus diz para você viver para Deus. Esqueça de você. Enquanto você está pensando em você, você está esquecendo de Deus. 1 Coríntios 6:20 é bem claro: vivamos para Deus, porque você foi comprado por um bom preço. Não foi por garagem sale, não. Foi bom preço. Terceiro ponto, Romanos 8:14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus não são guiados por cabeça dura. Os filhos de Deus não são guiados por interpretações particulares. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, pensa uma coisa: o Espírito Santo não faz confusão. O Espírito Santo não confunde as nossas cabeças. O Espírito Santo não tem voz de serpente. O Espírito Santo é a voz de Deus. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Quarto ponto, João 16:13 diz: o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Então, se você vive uma vida de mentira, ou uma vida de fachada, você não é guiado pelo Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo na tua vida, o teu corpo, as tuas atitudes, a tua fala, o teu comportamento, o teu agir com os teus irmãos, com a tua família, seja lá quem for, tem que ser pelo Espírito Santo. Caso contrário, é serpente. Quinto ponto, 1 Coríntios 2:10 diz: o Espírito Santo examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele vai até nas juntas e medulas. Você sabe onde é que é juntas e medula? É lá onde é que você está sentindo dor agora. O Espírito Santo, esse Deus que você confia, ele pode curar, ele pode tirar, entendeu? Mas pastor, ali o médico pode chegar com um remedinho. Sim, ali o médico pode chegar, então pode ter certeza. O que o médico pode fazer, o Espírito Santo não vai fazer. Agora, na divisão da alma e do espírito, que é a profundeza do mistério da vida do homem, ali o médico não consegue chegar. Ali o Espírito Santo vai. Ele vai lá, na divisão da alma e do espírito, aonde a ciência não consegue explicar como é que se faz a vida, como é que o óvulo fecunda, e ali naquela fecundação dá um flash, e esse flash ali eles não conseguem fazer acontecer. Eles conseguem clonar animal, conseguem clonar tudo, só eles não conseguem clonar um ser humano. Por quê? Porque vem algo de Deus. O espírito de vida vem de Deus. É profundo esse mistério, e esse mistério é só o Espírito Santo que consegue discernir para nós. Por isso que o Espírito Santo, ele examina todas as coisas, até as coisas profundas de Deus. Sexto lugar, 1 Coríntios 2:11 diz: ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo.
Para você entender as coisas de Deus, você precisa de uma pessoa ao teu lado, chamado Espírito Santo. Para você falar das coisas de Deus, você precisa ter a unção do Espírito Santo. Para você interpretar as coisas de Deus, não adianta você ler, interpretar particularmente, não vai dar nada, você vai errar. A Bíblia não é de particular interpretação, a interpretação é pelo Espírito Santo. 6 pontos. Interessante. Ninguém sabe as coisas de Deus a não ser o Espírito Santo. Pastor, como é que eu posso saber as coisas de Deus? Peça o Espírito Santo que Ele te revela. Te aprofunde nas coisas de Deus e peça a sabedoria de Deus, porque conhecimento é nós que temos que buscar. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Graça é algo que o Espírito Santo vem te ajudar, mas conhecimento é você que tem que buscar. O Espírito Santo, muitas pessoas dizem, muitas pessoas erram quando falam assim: pastor, na hora o Espírito Santo me revela. Mentira, isso não é bíblico. O Espírito Santo te revela o que você buscou. O Espírito Santo te revela o que você estudou, o que você se preparou. O que você não se preparou, não vai haver revelação. Deus não usa 2 tipos de fala. Ele fala a mesma fala. O que Ele fala aqui, Ele vai te usar a falar aqui. Ele não usa 2 tipos de fala. Então, peraí, pastor, se eu vou falar, e é a boca de Deus que está falando, o que eu estou falando tem que fechar com isso aqui. Mas pastor, se eu não conheço isso aqui, aí é complicado. Aí você não vai saber discernir quem é que está falando. Aí você vai querer julgar, e pode errar, porque você pode até estar julgando algo, dizendo que é da carne, mas é de Deus. E você pode estar querendo julgar algo que é de Deus e é da carne. E a Bíblia nos dá muitos meios para nós discernir espírito, para quando alguém dizendo que é usado por Deus, mas se não fecha com o que está aqui, nós podemos examinar a profecia. Quando nós entramos nessa palavra, eu vou para a introdução, meus irmãos. E quando entramos na introdução, eu falo algo interessante. No capítulo 7, que nós estudamos na terça passada, Paulo, ele em suas palavras, ele desceu às regiões mais baixas do desespero humano, quando chegou a uma dolorosa constatação, e fez uma desesperadora pergunta. Nós ainda, antes de sair do capítulo 7, versículo 24, diz bem assim, ó, Paulo fala bem assim: desventurado homem que sou. Isso é Paulo que está falando. Isso é Paulo que está falando. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está falando da carne. Paulo está falando assim, ó: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E é interessante que no capítulo 8, logo em seguida, 2 versículos adiante, nós vemos Paulo subindo as regiões mais altas da exaltação, e responde com confiança a mesma pergunta que ele fez no 7:24. Ele responde bem assim, no capítulo 8, versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em... Você está em Cristo Jesus? De palavra ou de vivência? Porque não adianta nós dizermos estamos em Cristo Jesus, mas não vivemos em Cristo Jesus. É uma grande diferença. E no capítulo 7 menciona o Espírito Santo apenas uma vez, e isso indiretamente. Mas no capítulo 8, o Espírito
aparece 17 vezes e está no concerto, está no centro das atenções do apóstolo Paulo. E é por aí que nós vamos começar, meus irmãos. E no primeiro tópico, nós temos a vida no Espírito. A vida no Espírito pressupõe oposição à lei do pecado. E quando eu vejo esse tópico, aqui nós temos a lei, o velho pacto era para a carne. Se lembra dos dois casamentos? Que nós fizemos a dinâmica da terça passada? Se lembra dos dois maridos? Se lembra dos dois tipos de maridos? Primeiro marido era a lei que condenava, o segundo marido foi Cristo que perdoou. Quando nós vimos, como podemos observar no capítulo 7, Paulo exclamou com um tom desesperador, quando vê diante de si e de todos os cristãos ali da igreja de Roma, o impetuoso jugo do pecado. No capítulo 7, versículo 24, de novo repito: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O próprio apóstolo fala que ele estava preso num corpo que estava caminhando à morte, corpo que tudo que fazia era para a morte. E esse grito pertence a todos nós hoje. Você poderia gritar hoje, dizer: meu Deus, eu sou miserável. O próprio profeta Isaías, dentro do templo, quando viu a glória do Senhor, quando o anjo viu e foi lá, pegou uma brasa e tocou em seus lábios, ele diz assim: ah, meu Senhor, porque sou homem de puros lábios e lábios impuros. E é necessário entendermos a argumentação do apóstolo. Olha só, quando nós vemos o segundo tópico, nós temos a cura da cruz. E quando eu falo da cura da cruz, nós vemos o versículo 7:25, que diz assim: dou graças a Deus, no capítulo 7, versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Com o entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, eu sirvo a lei do pecado. Aí nos dá a entender aquele contexto que diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o apóstolo Paulo ainda fala mais uma vez assim, ele diz assim, ó: o que eu não quero fazer, a carne faz. Eu não faço. E o que eu quero fazer, a carne não faz. Traduzindo, o que eu não quero fazer, eu faço. E o que eu desejo fazer, eu não consigo fazer. Por causa do quê? Por causa da carne. Ainda no mesmo capítulo 7, já chegamos ao seu final, Paulo dá outro grito, mas agora não mais de desespero, mas de vitória pela graça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. E é tão interessante, meus irmãos, a atividade salvadora de Deus por nós. Lá no capítulo 8, versículo 1 a 4, nós encontramos algo interessante, acompanha lá. O homem não pode salvar a si mesmo, você sabia disso? Seus predicados morais não podem recomendá-los a Deus. Não adianta você ter títulos, não adianta você ter poderes, não adianta ser filhinho de papai, não adianta ser um político bem sucedido, não adianta ter um status, um cargo, não adianta, os teus predicados não te salvarão. Ah, escuta, eu esqueci ainda, não adianta você ser um coitadinho também, entendeu? Esses predicados não vão salvar. Pastor, a lei, embora espiritual, santa, justa e boa, não pode justificá-lo nem salvá-lo. Ao contrário, ela apenas realça o seu pecado para condená-lo. A lei só realça o teu pecado. A lei denuncia o teu pecado. A lei põe você em condenação. Ela não te mata. O que te mata é o teu erro.
entendeu? O que te mata é o erro que você fez, que é a consequência do teu erro. A lei não, a lei só denunciou o que você fez. A lei só coloca você na balança e diz assim: o certo é esse e o errado é esse. O certo você vai para o céu, o errado você vai para o inferno. Pastor, eu errei. Pois é, a lei denuncia só. O que te mata é o teu pecado. A lei só denuncia. Na verdade, o propósito da lei não é tirar o nosso pecado, mas convencer-nos dele. A lei denuncia. O papel da lei não é ser nosso salvador, mas ser nosso pedagogo para nos conduzir ao Salvador. Aqui, pedagogia é o que? Ensino. Nosso professor. Veremos agora como Deus fez com quem não podia fazer. Destacaremos 4 pontos importantes, e o primeiro está aí: o fato glorioso. Capítulo 8, versículo 1 diz o que, pastor? Portanto, agora nenhuma condenação há. Por que nenhuma condenação há? Por que não nenhuma condenação há? Justificados por Deus por intermédio de Cristo, estamos livres da condenação. Pastor, mas existe condenação? Por exemplo, o camarada, irmão Adnilson, assaltou, beleza, assaltou, foi lá, foi perdoado, mas ainda tem a condenação da consciência. Você pode até passar a perna, pagar uma propina, sair, poxa, mas eu matei, beleza, mas eu consegui sair lá como um inocente, não sei lá, justiça da terra, mas ainda estou em condenação. Mas a Bíblia diz aqui, e o fato glorioso é esse: justificados por Deus, por intermédio de Cristo, nenhuma condenação há, nem no papel e nem na consciência. Sabe o que Deus faz com a tua condenação? Ele apaga da tua vida. Ele apaga, ele joga lá nas profundezas, e a Bíblia diz que nem ele não se lembra mais. Nem ele não se lembra mais. Pastor, mas às vezes nós se lembramos. Pois é, carne, né? É carne, né? Quando nós vimos outro fato interessante, nós entendemos que a explicação perfeita, pastor, olha só, no capítulo 8, versículo 2, diz assim, ó: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Está ali a explicação, por que eu não tenho mais nenhuma condenação. Por que eu não tenho mais nenhuma condenação? Está no versículo 2, a explicação é essa. Na antiga ordem estávamos sujeitos à lei do pecado e da morte, e nesse tempo o fruto que colhíamos era escravidão, não era fruto de vida. Mas agora, pastor, estamos debaixo da lei do Espírito. Agora os resultados é a libertação. E se a ênfase do versículo 1 era nenhuma condenação, a ênfase do versículo 2 é nenhuma escravidão. Por quê? Porque não estamos mais debaixo da lei que nos condena, mas estamos debaixo da lei que nos exalta e nos justifica. Essa é a vantagem do povo de Deus. Meus amados, quando eu falo também da lei do pecado, eu vejo algo interessante. Aqui nós temos a lei do pecado, ela é revogada. O que é revogação? O que é? Ela é tirada, ela é feita. Algo interessante, que a lei do pecado, da morte, que havia neutralizado ou tomado ineficaz a lei, agora foram revogadas pela lei do Espírito da vida. E essa nova lei, muito mais poderosa, porque não operava baseado nas obras da carne, mas no sacrifício de Cristo. Essa lei, ela não baseia mais na obra da carne, ela baseado no sacrifício
de Cristo. E é tão interessante que eu tenho uns tópicos que eu compartilho com os irmãos, 4 pontos que merecem destaque. Primeiro, a causa divina. Olha só, 4 pontos interessantes. A primeira causa é a impossibilidade da lei. A lei não salva. A lei não salva. A lei estava impossibilitada de nos salvar, porque estava enferma por causa da carne. Quando é que a lei enfermou, pastor? Quando nós desobedecemos lá no jardim do Éden. Por quê? Porque ali Deus colocou uma lei, e essa lei, ela era só para obedecer. Essa lei não tinha condenação. Essa lei enfermou depois que nós desobedecemos. Essa lei se tornou uma condenação depois que desobedecemos. Eu acho interessante que enquanto você não infringe uma lei no trânsito, ela não te ataca, ela te protege. Mas depois que você infringiu a lei no trânsito, essa lei te ataca. Ela vem, te pune, ela vem, te cobra, ela vem, tira tua carta, ela vem, te faz uma multa, ela vem, te leva para a corte. A lei é assim. Ela é a consequência dos nossos erros. Quando nós vimos a impossibilidade da lei, a lei não podia justificar-nos, nem nos santificar. Diz que a lei podia condenar o pecado, mas não podia anular o domínio do pecado. A lei ela condena, mas ela não anula. Por quê, pastor? Porque nós estamos num corpo carnal e pecador. Se nós seguir a lei com carinho e obediência, nós não vamos pecar. Se nós seguirmos a lei com carinho e obediência e errarmos, ela vai nos condenar. Agora, quando eu vejo, como disse, a impotência da lei não é intrínseca, não reside nela mesma, mas em nós, em nossa natureza caída. Tem algo interessante, mais uma causa divina, é a intervenção divina. É tão interessante que quando nós vemos no capítulo 3, no capítulo 8, versículo 3, parte B diz bem assim, ó: portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, viu? A lei estava enferma pela carne, tá? Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, mas não em pecado. Presta bem atenção, meus irmãos. Jesus veio, se tornou carne. Jesus veio, nasceu em carne, mas Jesus não veio e não adquiriu o pecado da carne, na qual nós vivíamos. A condenação da carne, na qual nós estamos. Deus foi tão minucioso quando Ele planejou a entrada de Cristo aqui nessa terra, carnalmente. Ele pensou em todos esses detalhes. Primeiro, se Ele tivesse usado José para fazer Jesus nascer, o diabo ia dizer: olha aí, a semente do homem, e a semente do homem é a semente de Adão. Jesus nasceu em pecado. Se Ele tivesse usado a mulher e só, ela ia dizer: não, a semente do homem também está em pecado, está em condenação. Mas o que Deus fez? Deus usou o Espírito Santo para cobrir o ventre de Maria. Quando o Espírito Santo cobriu o ventre de Maria, automaticamente o ventre de Maria foi santificado, e Jesus nasceu puro, sem pecado. Nasceu num corpo em pecado, mas sem pecado. Nasceu num corpo de carne, mas sem a condenação do pecado. Quando nós vimos a palavra de Deus e a intervenção divina, nós vemos que a lei não podia fazer, Deus fez.
Ele enviou ao mundo o seu próprio Filho. Nossa salvação é um projeto eterno de Deus, o Pai, realizada pelo Deus, o Filho, e aplicada pelo Deus Espírito Santo. Nós vimos algo interessante também na causa divina, que é a encarnação de Cristo. O que é a encarnação, pastor? Olha só, Cristo entrou no mundo em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, Paulo escolheu cuidadosamente as palavras aqui sob a assistência do Espírito Santo, para nos explicar hoje, como é que foi essa entrada de Cristo aqui nessa terra. Se Jesus nasceu sem pecado, mas ele nasceu num corpo terreno, e a Bíblia diz que todos pecaram. Todos que nascem já com a condenação original, que é a condenação de pecado. Mas Jesus nasceu sem essa condenação. Por quê? Porque a semente não foi de José, a semente veio do Espírito Santo. E é algo interessante, se apenas tivesse dito que Deus enviou seu Filho em semelhança de carne, estaríamos caídos na heresia do docentismo, que defendia a tese de que a encarnação de Cristo era apenas aparente e não real. Mas, se Paulo apenas tivesse dito que Deus enviou seu Filho em carne pecaminosa, estaríamos subscrevendo a heresia do gnosticismo, que afirmava que Jesus não podia ser Deus, nem perfeito, uma vez que a matéria é essencialmente má. Mas Jesus, ele era o mestre. Jesus, ele era o Messias. Jesus, ele era Deus e atuou como homem aqui nessa terra. Interessante que o que Paulo está dizendo é que a encarnação de Cristo é real. Cristo se fez carne, mas não se tornou pecador. Assumiu a nossa carne, mas não a nossa natureza pecaminosa. Por isso que ele nasceu sem pecado. Por isso que ele nasceu sem pecado. Pastor, mas então por que ele se batizou? Se ele nasceu sem pecado, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado e não pecou, por que ele se batizou, presbítero Dom Fábio? Que o batismo nas águas é batismo de arrependimento, ou para o arrependimento. Por que Jesus se batizou então, ou precisou se batizar? Jesus precisava se batizar, irmã Bruna? Jesus precisava se batizar, irmã Eliane? Precisava? Ele tinha pecado para se arrepender? Não. Ele chegou para João Batista, e João Batista disse meio assim: olha, eu que tenho que ser batizado por ti. Não, agora vem você a mim. Eu não sou digno nem de atar as sandálias do teu, os cardaços da tua sandália. E Jesus falou bem assim: eu preciso fazer isso. Eu tenho que dar o exemplo. Se eu não fazer isso, o inimigo lá na frente vai dizer: ele não fez. Se eu não fazer isso, lá na frente eles vão dizer: Jesus também não fez. Então eu não preciso fazer. Mas Jesus também foi batizado para nos dar exemplo, mas ele não tinha pecado para se arrepender. Jesus não pecou, mas deu exemplo. Quando eu vejo, meus amados, outra causa divina, é interessante, a condenação do pecado. Olha a condenação lá do Romanos capítulo 8, versículo 3. A conclusão de Paulo desbanca todas as vãs pretensões dos hereges. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Deus lançou nossos pecados sobre Cristo na cruz. Isaías 53:6 diz: todos nós andamos como ovelha, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora, quando Deus fez cair a iniquidade nossa, os nossos pecados sobre Cristo, Jesus
continuou sem pecado? Jesus continuou ainda perfeito? Quando ele assumiu lá na cruz as nossas iniquidades, ele continuou perfeito? Não. Olha só, Cristo carregou em seu corpo sobre o madeiro nossos pecados. 1 Pedro 2:24 diz bem assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Quando fala em seu corpo, está falando de carne. Entendeu? Muitas vezes a pessoa pensa, mas Jesus só foi pressão psicológica. Não, o Senhor levou no seu corpo o efeito do pecado, a consequência dos nossos pecados. Traduzido, você errou, Jesus pagou. Você vacilou, Jesus sofreu. Tem gente hoje, irmã Clécia, que vive errando ainda, não sabendo que Jesus ainda está sofrendo. Tem gente hoje ainda crucificando Jesus. Tem gente hoje ainda botando Jesus na cruz. Tem gente hoje ainda dando tapa na cara de Jesus, cuspindo na cara de Jesus. Quando eu vejo, ele foi feito pecado por nós. 2 Coríntios 2:21 diz bem assim, aquele que não conheceu o pecado. Por que não conheceu o pecado? Porque nasceu puro, nasceu sem pecado. Mas fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Nesse momento então Deus condenou a carne, na carne do seu Filho, o nosso pecado. Corretamente, que Deus julgou os nossos pecados, da humanidade sem pecado, de seu Filho, que os carregou em nosso lugar. Foi dada, executada a sentença sobre o pecado. Portanto, para os que estão unidos em Cristo, o poder do pecado foi destruído. Quantos estão em Cristo? O poder do pecado está destruído. Só para quem está em Cristo. Romanos 8:1 é tão interessante, é tão fácil de falar, mas é difícil de interpretar. Portanto, agora, não é no passado, agora, nesse exato momento, nenhuma condenação há, vírgula, para os que estão em Cristo Jesus. Não adianta você aceitar Jesus e continuar uma vida de pecado. Quem tem vida de pecado não tem vida com Cristo, porque Cristo não vive uma vida de pecado. Mas quem tem uma vida com Cristo não tem uma vida de pecado, então não tem nenhuma condenação. A lei não condena. É tão interessante que eu vejo algo aqui, os objetivos práticos. O objetivo prático, meus irmãos, é compreendermos a santidade cristã. É isso por 3 razões. A primeira razão é essa. Olha só, a santidade é o propósito supremo da encarnação e da expiação de Cristo. Quando você aceita Jesus, o propósito de Deus não era apenas justificar-nos, livrar-nos da condenação da lei, mas também santificar-nos por meio da obediência aos mandamentos da lei. Por que que existe a lei? Para nós nos santificar. Todos os dias, todas as manhãs, a misericórdia do Senhor, ela se renova em nossas vidas. Se você for olhar no Velho Testamento, o sacerdote, antes de entrar no tabernáculo, ele tinha uma bacia d'água, aonde ele tinha que se lavar. Mas pastor, ele saiu do sacrifício. Eu sei. Tinha que se lavar, tinha que trocar as vestes, não podia entrar no templo, no tabernáculo de qualquer maneira. Pastor, mas isso lá era cerimonial. Pois é, era algo feito na carne. E hoje
Hoje a situação está bem mais séria. Hoje é espiritual. Hoje nós continuamos ainda da bacia d'água para nos purificar. Se nós não se lavarmos com essa água que emana lá do trono de Deus, esse rio de água viva que corre direto das correntes do céu, nós não estaremos santificados. Quando a Bíblia fala, a santidade consiste no cumprir a justa exigência da lei. Nós vemos que a lei moral não foi abolida para nós. Ela deve ser cumprida em nós. Qual é a lei moral, pastor? Existem 10 mandamentos lá. 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos não foram abolidos. Não. Pastor, mas esses 10 mandamentos, Jesus veio abolir a lei. O que Jesus veio foi abolir a lei cerimonial. Você não precisa mais vir para a igreja com um bezerro, com um bode, com uma pombinha. Entendeu? Hoje teu sacrifício é espiritual. Hoje o perdão dos pecados não é a condenação, mas sim a misericórdia. Hoje você errou, não é mais olho por olho, dente por dente. Agora a misericórdia do Senhor. Hein? Pastor, então a misericórdia vai me livrar do... Não, a consequência não. Não confunda a consequência com salvação. Consequência vem. A própria Bíblia diz, o que você planta, você vai colher. Então não plante coisa ruim. É muito bom plantar na horta dos outros, quero ver plantar na tua. Não plante coisa ruim, porque você vai colher. A consequência vem. Os nossos atos têm consequências. Tem base bíblica, pastor? Tem. Vai para a cruz. Dá uma olhada no ladrão do lado direito. Ele pediu misericórdia para Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entras no paraíso. Jesus olhou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus fez ele descer da cruz? Não. Jesus livrou ele da morte? Não. E a alma? A alma sim. A alma Jesus salvou. Jesus sabia que eles iam matar ele. Antes das 6 horas eles iam chegar lá, iam ver que os ladrões não iam estar mortos ainda, precisavam matar, porque às 6 horas começavam as festividades das Páscoas. Então, Jesus cumpriu com a palavra dele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Antes das 6 horas, os soldados, centurião, foram lá, olharam Jesus. Será que está morto? Não sei, vamos ver. Sabe aquela lança que enterraram, transpassaram Jesus? Pois é, foi para ver se Jesus estava morto. Mas Jesus já tinha entregue seu espírito. Jesus já estava morto. Mas mesmo assim, eles enterraram uma lança do lado de Jesus. E os dois soldados, os dois ladrões, o do lado direito, foram lá e quebraram as pernas dele para acelerar a morte. Do lado esquerdo a mesma coisa. A diferença é que esse morreu salvo e esse morreu condenado. Perdeu a oportunidade, pastor. Quando esse daqui partiu, ele foi para o paraíso, lugar de espera. Quem estava lá? Jesus estava lá, pregando para os cativos que ainda não tinham sido salvos pela morte de Cristo, aqueles que morreram antes de Cristo. Jesus foi lá e se apresentou: ei, estou aqui. Vocês creram num Deus, vocês sacrificavam lá no tabernáculo, vocês sacrificavam nos seus altares, mas eu sou o sacrifício perfeito. Estou aqui para que vocês me reconheçam como Salvador. Entendeu? E lá estava um ladrão também. Quem sabe quando Jesus encontrou Jesus lá, Jesus, quem sabe, olhou para ele e falou: eu não disse que tu ia estar aqui? Eu velo pela minha palavra. Que Deus falou para você, acredite. Acredite.
Ele vela pela sua palavra. Não duvide. Quando eu vejo a palavra do Senhor, algo interessante: a santidade é a obra do Espírito Santo. A santidade, pastor, é fruto da graça trinitária. É o Pai que envia o Filho ao mundo e o Espírito Santo ao nosso coração. Concordo quando ele diz que fomos salvos para ir ao céu e também para cumprir a lei, coisas que não podíamos fazer antes. Deus nos salvou para andarmos em novidade de vida. Capítulo 6, versículo 4, a fim de frutificar para Deus e cumprir o preceito da lei em nós. Pastor, por que antes nós não conseguíamos viver na lei? Porque antes nós vivíamos na carne, e a carne, ela vai contra a lei, e a lei vai contra a carne. E hoje nós vivemos no Espírito, e o nosso Espírito é guiado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é o dono da lei. Então vivemos na lei, conseguimos obedecer à lei, conseguimos. Mas pastor, alguém lá de fora olha: como é que vocês conseguem? Como é que vocês aguentam? Como é que é? É a lei e o Espírito que habita em mim. Quando eu vejo algo interessante, meus irmãos, o multiforme ministério do Espírito Santo, eu vejo em primeiro lugar, o Espírito Santo nos liberta da escravidão. É o Espírito Santo que nos liberta da escravidão, não é a lei, é o Espírito Santo. Quem é que convence o homem do pecado? Quem é que convence o homem do pecado? Não é a lei. A lei denuncia o pecado, a lei revela o pecado, a lei é luz. Olha aqui, você está com isso aqui, você está com esse problema aqui, você precisa resolver isso aqui, você precisa melhorar nisso aqui. A lei, ela denuncia. E se você estiver na carne, o que vai acontecer? Você vai dizer bem assim: tá bom assim. Se você estiver no Espírito, você vai dizer bem assim: eu vou melhorar. Se você estiver na carne, você vai fazer um beijo desse tamanho. Se você estiver no Espírito, você vai começar a se quebrantar diante de Deus e pedir misericórdia. Deus, muda a minha vida. Deus, muda meu coração. Deus, quebra meu coração. Essa é a diferença de você viver na lei e viver na carne. A lei do Espírito da vida é o que nos livra da lei do pecado e da morte. Quando dependíamos de nós mesmos para atender às demandas da lei, vivíamos prisionados do pecado e caminhávamos para a morte. Mas agora, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, saímos da masmorra do pecado e fomos libertados da sua tirania. Somos livres para não desobedecer à lei, mas somos livres não para desobedecer à lei, mas para cumpri-la. Só o Espírito Santo pode capacitar-nos a obedecer à lei. Só o Espírito Santo consegue te capacitar para obedecer à lei. Senão, caso contrário, tu lê, essa aqui não, essa aqui sim, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui toca na minha ferida, não, essa aqui fala a minha fraqueza, também não. Agora, quando você tem o Espírito Santo na tua vida, você lê e o Espírito Santo fala: é essa aí, meu filho, é essa aí mesmo, é essa daí, não vira, eu quero continuar falando contigo aí, é bem aí que eu quero, é eu que estou falando contigo. E você até, a carne até tem vontade de virar, mas parece que você fica, é ali que eu quero falar contigo. E o Espírito Santo, ele está ligado em comunhão com o teu espírito,
E aí Ele começa a trabalhar na tua vida. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E quando você vê, você está debulhado em lágrimas diante da palavra da lei. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo está trabalhando na tua vida em cima da palavra de Deus. Quando eu vejo, segundo lugar, o Espírito Santo nos capacita a obedecer. Ei, quem é que te capacita? É o homem? Não, é o Espírito Santo. E a primeira coisa que o Espírito Santo ele capacita no homem, não é você ter uma boa oratória, não é você ter uma voz linda e suave, não é você ser o destaque acima de todos e de todas, não, é em primeiro lugar, o Espírito Santo te capacita na obediência. E é algo interessante quando falamos em obediência. Obediência é obediência, meu irmão. O Espírito Santo nos capacita a obedecer. Isso vale para todos. Eu preciso obedecer ao meu pastor. Meu pastor precisa obedecer a Deus. Obediência. Se nós não aprendermos a obedecer, não estamos sendo usados pelo Espírito Santo. E é interessante que quando eu falo de obediência, eu sempre falo, a obediência, a irmã Gabriela tem que obedecer, a irmã Dayana tem que obedecer, mas nunca eu. Quando é eu fico, opa, eu já eu fico todo alvoroçado. Por quê? Porque a obediência é só para os outros. Mas o Espírito Santo capacita a obedecer. Se você não tem capacidade para obedecer, cuidado. Porque é o Espírito Santo que capacita. E eu não vou dizer que é eu que estou falando. Capítulo 8, versículo 4. Abre lá a Bíblia. Para você não dizer que é o pastor que está falando. 8, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que a justiça da lei se cumpra em nós, para que nós não andemos mais segundo a carne. É o Espírito Santo que te capacita a andar no Espírito e em obediência. Quem é obediente está sendo usado pelo Espírito Santo. Não arrume desculpa. Por quê, pastor? Porque a Bíblia não te dá direito a fazer isso. Se a Bíblia te desse direito a arrumar desculpa, a Ana nem levava o Samuel para o templo. Mas a Ana levou Samuel para o templo. A Ana colocou Samuel nos braços de Eli, e Eli ensinou Samuel, fez de Samuel um grande profeta, um grande juiz. Mas pastor, a casa de Samuel estava em ruínas, os filhos se prostituíam dentro da casa do Senhor. Pois é, mas a Ana não colocou os defeitos da família de Samuel, os defeitos da família de Eli ali. A Ana não olhou para isso, a Ana obedeceu. A Ana estava sendo usada pelo Espírito Santo. Ela não estava sendo usada pela carne. Tu sabe que a carne é fraca. O que ela fez? Ela levou Samuel lá no templo, com toda a educação, com todo o carinho, porque foi a bênção de Samuel que fez a Ana ter filhos. Foi a bênção de Eli que fez a Ana ter filhos. E agora ela veio lá e falou lá para o sacerdote, por esse menino orava eu. Se lembra? Me lembro. Pois é, agora eu trouxe ele para o Senhor cuidar e educar e ensinar. É muita coragem, minha senhora. Olha quantas pessoas, que isso tem até os dias de hoje, mas olha quantas pessoas não chegaram no ouvido de Ana e diziam assim: mas pastora, você vai deixar? Olha a situação da família deles, olha a situação, olha os filhos, olha como é que eles estão. Você vai deixar ele ensinar? Você vai deixar ela? Ana, eu creio que Ana não dava resposta,
Mas se Ana fosse responder, a Ana falava bem assim: eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, não por homem. A lei manda trazer para a casa do Senhor e obedecer. A lei não manda fazer exceção de pessoa, nem muito menos olhar o que está acontecendo. Deixa lá. E o interessante é que uma vez por ano, a Ana vinha com a veste na medida certa. Hoje está difícil. Nós estamos aí com o filho aí, todo mês tem que comprar roupa, e às vezes nós temos que ir lá 2, 3 vezes, não dá certo, entrar ele lá de novo, destrocar, ir lá destrocar. Imagina a Ana, uma vez por ano, não via o filho, e fazia as vestes, irmãs, da medida certa. Chegava lá e colocava no... Entendeu? O que isso é, irmã Lenice? Guiado pelo Espírito Santo. Até nisso Deus te capacita a não errar. Nas vestes dos teus filhos, irmã Lília, Deus te capacita a não errar. Se você for guiada pelo Espírito Santo, se você obedecer às leis do Senhor, até nas medidas exatas das doutrinas, das correções lá dentro da tua casa, você vai ser usado pelo Espírito Santo. Não vai dar confusão, porque o Espírito Santo não é Deus de confusão. Sabe quando dá confusão? Quando você quer usar as tuas medidas, quando você quer usar as tuas atitudes, a tua palavra, aí pode ter certeza, o pau pega e o Espírito Santo sai correndo. Mulher ele apanha junto. É assim. Agora coloque o Espírito Santo na tua frente para você ver. Primeira pessoa que vai se revoltar contra você é Satanás. Ele vai botar todos os seus defeitos na tua cara, não tem problema. Não é assim que está acontecendo. O Espírito Santo está na direção. Ele nos capacita a obedecer os preceitos. Que mais, pastor? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só, não podemos continuar, mas eu teria algo aqui interessante. A nossa velha inclinação, terça-feira que vem nós vamos continuar. A nossa velha inclinação, nós vamos falar um pouco sobre o passado e comparar um pouquinho com o nosso presente. Aí nós vamos ver, o Espírito Santo fez muita coisa. O Espírito Santo fez e faz muita coisa. Antigamente eu andava assim, eu não podia ver uma pedrinha, meu Deus, e agora eu ando assim. Agora, pastor, Mancarina, se prepara. Agora, pastor, o que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo com a tua vida? Primeira coisa, você está fora da barraca. Segunda coisa, você está olhando para o céu que nem Abraão, e você está assim, mandou contar as estrelas. O homem nem sabe quantas estrelas tem aqui nesse céu. Pois é. Deus manda você sair para fora do teu casulo que você mesmo criou, e Ele prepara um céu bem estrelado. Sabe aquele céu sem nuvem? Aquele céu que é brigadeiro cheio de estrela. Aí Ele diz assim, filho querido, sabe quanto é as bênçãos que eu tenho para você? Olha para o céu. Está vendo as estrelas? Estou vendo. Pois é, conta elas, se é que tu pode contar. Conta elas. Se coloca de pé, meu irmão. E eu convido você, nesse momento, a fazer que nem Abraão, olhar para o céu, pelos olhos da fé, direcionado pelo Espírito Santo agora, e começar a contar as estrelas que já vieram na tua vida, e as estrelas que ainda hão de vir na tua vida ainda. Começa a olhar na tua vida, começa a olhar quanta estrela Deus já colocou na tua vida, começa a olhar quantas promessas Deus já colocou na tua vida. Começa a olhar como é que era o teu passado, como era a tua família, como era teu casamento, como era a tua vida social, como era tu dentro de casa, como que você era, como era você.
Quantas estrelas Deus já fez cumprir na tua vida? Pastor, mas eu não consegui contar ainda elas. Pois é, para você saber quantas ainda hão de vir. Para você saber quantas promessas ainda Deus tem na tua vida. Quantas promessas, quantos presentes, quanto ministério, quanta coisa Deus tem para entregar na tua mão. E você às vezes olha para o chão, você olha para as coisas da terra, você olha para a carne, você olha para o desespero, para a agonia, e você esquece de olhar para o céu, o tamanho das promessas que Deus tem na tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar para você que tem se colocado à disposição de Deus. O Espírito Santo está te capacitando a cada dia. Você que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Quem está em Cristo só abre e olha para cima. Vem à frente, nós queremos orar pela tua vida. Você que está com alguma enfermidade também vem à frente, nós estaremos ungindo você. Presbítero Mondaíra estará ungido. Você que está enfermo, vem à frente. As estrelas são muitas na tua vida, mas você precisa acreditar e confiar no Espírito Santo de Deus, sem dar nenhuma chance. Aleluia. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. É verdade. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação lhe derrubou, o Espírito Santo com certeza Deus não é culpado. Você que precisa dar unção, levanta a tua mão. Esteve do teu lado. Ele estará ungindo você. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Você que precisa que o Espírito Santo trabalhe na tua vida para você conseguir olhar as estrelas. As promessas da tua vida é garantido. São grandes. Deus está contigo. O vai te dar. Até na sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar. Deus está contigo. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está, Senhor, vidas escolhidas por Ti, Senhor. Hoje mesmo vai te pessoas que Tu escolheu e justificou, Senhor. Tudo que Ele te prometeu. Vai lutando contra a carne, Senhor, e direcionado pelo Espírito Santo. E a tribulação te derrubou. Para que a cada dia, Senhor, com certeza Deus Tu possa capacitar, Tu possa nos orientar, nos direcionar, andando nos Teus caminhos, nos preceitos da Tua lei. Deus está contigo. Sim, meu Deus, e nós cremos que Tu estás conosco. Repreende toda enfermidade, Senhor. Repreende toda infecção e toda dor que esteja alojado, Senhor, no corpo dos Teus filhos. Em nome de Jesus, a cura, Senhor, está decretada. A cura, Senhor, na autoridade do céu. Nesse momento, Pai, nós pedimos a Ti, porque nós temos a Tua mão saradeira. Nós temos a Tua mão saradeira, Senhor. É só pedir com fé. Aleluia. É garantido. Deus está contigo. O Deus do impossível. Vitória vai te dar. Até na sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar que Deus está contigo. E Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mundo tem que sair. Continue nos capacitando, continue nos orientando, continue nos lapidando, nos ensinando, Senhor. Até na sepultura Ele vai ressuscitar. Pode acreditar que Deus está contigo. Aleluia. Pode acreditar. Deus está contigo. Aleluia. Glória a Deus. Fala comigo na Tua palavra, fala comigo através
através do louvor. Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos se preciso for. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor. Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos se preciso for. Fala comigo, fala comigo através do louvor. Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos se preciso for. Fala comigo na tua, fala comigo, fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos se preciso for. Fala comigo